Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 16, versículos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículos 13, 14, 15, 16, 17 e 18. O que temos aqui? Mateus capítulo 16, versículo 13, Jesus perguntando para os seus discípulos, para Pedro, Tiago, João, André, Filipe, os seus discípulos: quando vocês vão para casa, isso é Jesus perguntando, o que é que vocês escutam de mim? Eu sou quem? Para aqueles que não me conhecem, para os seus vizinhos, para os colegas de vocês, Jesus perguntando para os seus discípulos. Mateus 16, 13. E os discípulos começaram a se manifestar. E eles começaram a dizer: Senhor, uns dizem que tu és João Batista. Sério? Sim, Senhor. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és um dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus disse: ok, o que eles dizem de mim já sei. E eu sou quem para vocês? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que Deus prometeu que enviaria para religar o homem a Deus, o Messias. Aí Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque quem te revelou não foi nem a carne e nem o sangue. Ou seja, você não disse isso, Pedro, de você mesmo, mas você só disse quem sou eu, porque meu Pai te deu a revelação quem sou eu. Versículo 17. Mateus 16, 17, Jesus disse: feliz és tu, Simão Bajonas, porque quem te revelou quem sou eu não foi nem a carne e nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu vou te dar uma revelação. Pois também eu te digo que sobre esta pedra, a revelação que o meu Pai te deu, sobre esta revelação que o meu Pai te deu, eu edificarei a minha igreja, e não as, plural, a minha igreja. Se ele disse edificarei, está no futuro. Então a igreja dele ainda não existe. Eu edificarei. Nesse dia foi lançada a pedra fundamental. Lá no Calvário, ele disse: Pai, está consumado. Então a pedra fundamental foi lançada em Mateus capítulo 16, versículo 18. Lá no Calvário, quando ele disse: Pai, está consumado, João capítulo 19, versículo 30, ele edificou, prometeu edificar, em Mateus capítulo 16, versículo 18. Lá no Calvário, quando ele morreu, ele disse: Pai, está consumado, eu consumei, eu concluí a obra que vim fazer. Ali, ele edificou a igreja. E o dia da inauguração da igreja foi em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Pedro abriu as portas lá no cenáculo, Atos 1, versículos 1, 2, 3 e 4. Esse foi o dia da inauguração e cerca de 3.000 almas aceitaram a Jesus como Salvador. Daí para frente, os apóstolos saíram pelo mundo evangelizando. A igreja dele não tinha uma placa denominacional. Era simplesmente cristãos.
e perseveravam na doutrina que os apóstolos ensinavam. E os apóstolos ensinavam que doutrina? O que eles ouviram de Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus, antes de ir embora, ele disse: ide, ensinai o que eu ensinei para vocês. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar aquilo que eu ensinei para vocês. E ele disse isso para quem? Para os apóstolos, Pedro, Tiago, João, André, enfim. Os apóstolos morreram, mas deixaram seus filhos na fé. Os filhos na fé dos apóstolos morreram, mas geraram discípulos. E era ensinado o quê? A doutrina dos apóstolos. E o que era a doutrina dos apóstolos? O que os apóstolos ouviram de Jesus. Então, eram chamados de quê? Cristão. No início eram chamados de nazarenos. Depois passaram a ser chamado de cristãos. Mais nada. E isso perdurou por 270 anos. Desde que Jesus foi embora, 270 anos, cristãos, não tinha vários segmentos, era um só. Cristãos, perseguidos por Roma querendo acabar, e é óbvio que Roma, entre aspas, era Satanás querendo destruir a família de Jesus, querendo destruir a igreja de Jesus, que ele prometeu edificar lá em Cesareia de Filipe. Mateus capítulo 16, versículo 18. Que ele edificou lá no Calvário. João capítulo 19, versículo 30. Que ele digo Jesus, inaugurou a sua igreja lá em Jerusalém. Atos capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. E esta igreja saiu pela Judéia, pela Samária e chegou aos confins da terra. Chegou ao Brasil, enfim. Isso durante 270 anos, persistindo no firme propósito de ensinar unicamente o que Jesus ensinou. Por isso perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então Jesus era ensinado pelas testemunhas oculares de Jesus, os apóstolos. Os apóstolos ensinavam que Jesus era a pedra, que ele profetizou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aos Efésios capítulo 2, versículo 20, dá uma olhadinha aí. Aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Deixa eu abrir aqui. Aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Alcança aí. Está aqui. Aos Efésios 2, 20. Jesus era a própria pedra. Aos Efésios 2, 20. Olha o que está escrito. Edificados sobre o singular fundamento dos apóstolos. E qual era o fundamento dos apóstolos? E dos profetas. E qual era o fundamento dos apóstolos e dos profetas? De Jesus Cristo. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina.
Ele profetizou: edificarei sobre esta pedra. E aí vem, os apóstolos pregavam que Jesus é a principal pedra angular de esquina, que edificou a igreja sobre ele. Então dizer que a igreja foi edificada sobre Pedro é não ter conhecimento bíblico, é heresia, é mensagem diabólica. A igreja não foi edificada sobre homem, foi sobre o próprio Jesus. Ele é a pedra angular de esquina, aos Efésios capítulo 2, versículo 20. Ok. Então a igreja levou 270 anos pregando, sendo perseguida, simplesmente cristãos, até o ano 306. Quando eu digo ano 306, é sabido que o calendário romano, o calendário mundial foi zerado. Quando chegou no ano 2000, no ano 4000, o imperador romano zerou o calendário. Quando chegou no ano 4000, o imperador romano zerou o calendário. E começou ano 1, ano 2. No ano 4 do novo calendário, Jesus nasceu. No ano 4 do novo calendário, Jesus nasceu. E no ano 37 do novo calendário, Jesus morreu. No ano 37, Jesus morreu e ressuscitou. Então, daí para frente, a igreja saiu na direção dos apóstolos. Os apóstolos seguiam na íntegra, na risca, o que Jesus disse. Jesus disse: comece por Jerusalém, depois pela Samária, depois por toda a Judéia, e vão até os confins da terra, levando que eu, Jesus, morri, ressuscitei, religuei o homem a Deus e voltarei para buscar aqueles que aceitarem o sacrifício salvífico. E como era o nome da igreja? Igreja de Jesus. Não tinha várias denominações, era uma denominação só, que foi conhecida como cristãos. Simplesmente cristãos. E o que quer dizer cristãos? Aqueles que seguem o ensinamento do Cristo, Jesus. Isso perdurou por 270 anos, até que o ano 306 chegou. Agora você vai entender por quê que eu fiz questão de falar do ano 37, para que você entendesse o ano 306. Do ano 306 para cá, o inferno entrou, achou uma brecha para destruir a nação cristã. O imperador romano, um tal de Constantino, se converteu. Ou se converteu, ou se converteu. Não vou entrar no mérito da questão. Constantino, ao se autodenominar cristão, acabou com a perseguição aos cristãos. Automaticamente entrou também a heresia, entrou a apostasia. Na aula de número 9, aí em cima, eu dou datas por datas. Quando Constantino entrou e quando a igreja passou a se afastar da verdade. Mas teve fiéis que disse: opa, os apóstolos não ensinaram isso. Ou seja, foram fiéis 270 anos sendo perseguidos. Mas no ano 306, menos 270, aí você vai ver. Ou seja, vai pegar os 37 anos quando ela foi edificada. Resumindo, ela permaneceu fiel, ela, digo, a igreja,
270 anos. Até que o imperador Constantino entrou e destruiu, acabou com a doutrina dos apóstolos. 270 anos, só Jesus era adorado. 270 anos, havia um único Deus. Por mais santo que fosse o pastor, ele jamais seria idolatrado. Morreu, morreu. Agradecia a Deus, porque Deus usou ele para guiar algumas pessoas a Cristo, mas não era digno de adoração. Anjos, a igreja primitiva não adorava. Seguia a doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso é bíblico. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 24. Atos capítulo 2. Estamos estudando eclesiologia, doutrina da igreja. Atos 2, não é 24, 42. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso aqui é a igreja primitiva. Doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? O que os apóstolos ouviram de Jesus. Assim nasceu a igreja. Até o ano 306. Até o ano 306. Quando o imperador Constantino se converteu, aí a apostasia entrou. Busca aí a aula de número 9, porque essa é a aula de número 10. Eu trago datas por datas, quando Constantino destruiu a doutrina dos apóstolos. Quando a apostasia entrou na igreja. Mas um grupo pequeno disse, opa, não vamos lá por aí não. Tá tudo errado. Esse grupo pequeno passou a ser perseguido por aqueles que agora se diziam a igreja. Ou seja, os apóstatas passaram a perseguir os fiéis. Porque ela digo a igreja, se autodenominou a chefona. O imperador Constantino se autodenominou bispo e bispo supremo, pastor presidente de todos os pastores. E aí passou a ditar a ordem. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E ele ditou: a religião oficial do meu império é a Igreja Católica, Apostólica, Romana, porque a sede estava em Roma. Apostólica porque seguia a doutrina dos apóstolos. E católica, a palavra católica quer dizer mundial, cosmocrática. Então, igreja mundial, cosmocrática, apostólica, romana. Então, passou a ser a religião oficial. E essa religião, que era cristã, fundada pelo apóstolo Paulo, Atos capítulo 28, os 3 últimos versículos de Atos dos Apóstolos, você vê que Paulo fundou o cristianismo em Roma. E quando Constantino entrou na igreja, destruiu a doutrina dos apóstolos. Mas um grupo fiel disse, opa, não. E eles persistiram na doutrina dos apóstolos. E saíram sendo perseguidos, mas saíram levando o evangelho por todo mundo. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Cristãos. 100% cristãos. Você não pode confundir a igreja com
um movimento filosófico e com seita. Seitas usam a Bíblia, mas dão as suas meras interpretações. Não seguem o que diz as Escrituras, seguem o que os fundadores daquela seita dizem, mas não seguem as Escrituras. Seguem o que os fundadores da seita dizem. Por exemplo, seita segue a Bíblia com aspas. Usam a Bíblia, mas seguem a cartilha dos fundadores daquela seita. Exemplo, Testemunhas de Jeová. Carregam Bíblia? Carregam. Mas segue a Bíblia? Não. Segue a interpretação do fundador, Charles Taze Russell. E quem foi Charles Taze Russell? Membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pode observar que Adventista e Testemunho de Jeová se assemelham de porta em porta. Enfim, por quê? Porque o fundador da Testemunho de Jeová fez uma rebelião na Igreja Adventista. Por isso que eles se assemelham. Peraí, Testemunho de Jeová é filho da Adventista? Sim. Charles Taze Russell era Adventista do Sétimo Dia. E aí, ele, Charles Taze Russell, lançou uma Bíblia, que é a Bíblia Sangrada e não a Sagrada. A Bíblia Sangrada, tirou um monte de versículos que ele achava que não ia de acordo com o pensar dele, ia contra o achismo dele, e lançou essa Bíblia. Traduziu para vários idiomas. Quem não conhece a verdade pensa que é uma igreja, mas é uma seita. E a Adventista do Sétimo Dia segue a Bíblia? Não. A Adventista do Sétimo Dia segue uma cartilha de uma senhora que se autodenominou profetisa, uma falsa profetisa, porque a mulher não é profeta e sim profetiza, Ellen White. Ellen White diz: você tem que seguir o que eu, Ellen White, deixei, uma cartilha, e não as Escrituras. Então você não pode confundir seita com igreja. Igreja só tem uma. Igreja só tem uma. Quem diz que Jesus é quem fundou a Igreja Católica não conhece a história. Jesus fundou cristianismo. E a igreja cristã em Roma foi fiel até o ano 306. O ano 306. Até que Constantino entrou na igreja, e eu não tenho dúvida, um agente secreto do diabo, e desviou, acabou com a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos nunca ensinaram idolatria. Os apóstolos nunca ensinaram a adorar anjos. Os apóstolos nunca ensinaram a adorar a Virgem Maria. Vai na aula aí de número 9, porque essa é a aula de número 10. Você vai ver todas as datas que as apostasias entraram na igreja. Foi 270 anos a igreja fiel, aquela que Jesus prometeu edificar. Daí para frente, a apostasia entrou, Jesus foi colocado para fora. Jesus foi colocado para fora. Mas um grupo disse: opa, nós não aprendemos isso com os apóstolos, não. E persistiram na doutrina dos apóstolos. E saíram pelo mundo pregando. E graças a Deus que esse evangelho chegou até a minha vida. Aí quem não conhece a história diz que os chamados protestantes saíram da Igreja Católica. Eu, particularmente, não sou protestante.
Protestantes é quem veio de Martinho Lutero. Protestante é luterano. Lutero nunca deixou de ser padre. Era um padre protestante que fundou a igreja luterana. Eu faço parte daquele grupo que disse, opa, nós não aprendemos isso com os apóstolos. E saíram levando para frente, chegou até mim, chegou até um monte de gente. Eu sou cristão. Quando você diz, eu sou cristão católico, decida, você é cristão ou você é católico. Eu sou cristão espírita, decida, se é cristão ou você é espírita. Eu sou cristão umbandista, decida, ou você é umbandista ou você é cristão. Cristão segue fielmente a doutrina do Cristo. Cristão segue o que diz as Escrituras. E olha o que o Cristo disse. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí sereis meus discípulos. Agora, se adora a Virgem Maria e diz que é cristão, você é mariano ou você é cristão? Você adora São Benedito e diz que você é cristão ou você é beneditino? Você adora São Francisco de Assis e diz que é cristão? Você é cristão ou você é franciscano? Pelo amor de Deus, alguém tem que esclarecer, alguém tem que ajudar esse povo. Seja o que você quiser, é direito seu. Agora, Bíblia. Agora, teologia. Estudar sobre Deus. Agora, esta doutrina maravilhosa, eclesiologia, história da igreja, aperta e aperta. A história, sem inventar, história com H, da igreja, deixa claro o que é igreja. Igreja não é placa denominacional, batista, metodista, Deus e Amor, Assembleia de Deus do Brasil, Assembleia de Deus de Madureira, Assembleia de Deus de Belém. Não. A Assembleia de Deus surgiu em 1910. Isso quer dizer, tem 1900 anos atrás. E aí? Se a igreja verdadeira é a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus surgiu de Daniel Berg e Gunnar Vinig, de 1910 para cá. Então quer dizer que tem 1900 anos para trás que está todo mundo perdido. Pedro não era da Assembleia de Deus. Tiago, João, André, Felipe. E por que tem placas denominacionais? Porque para estar legal, num país legal, tem que registrar. E o cartório exige um nome de registro. E como saber que aquela igreja é cristã? É só observar a doutrina dos apóstolos. Se tiver ali dentro, faz parte da igreja que ele prometeu edificar. É simples. Também duro, mas é a mais pura verdade. Eclesiologia, doutrina da igreja. Títulos da igreja de Jesus. Ela é chamada de lavoura de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Ela é chamada de edifício de Deus. Prédio, edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 também. Ela é chamada de povo de Deus. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 9. Ela é chamada de rebanho de Deus. João capítulo de número 10, versículo 27. Ela é chamada de corpo místico de Cristo. Aos Efésios capítulo 5, versículo 23. Ela é chamada também de edifício de Deus. Eu acabei de proferir, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Privilégios da igreja. Privilégios da igreja. Batismo com o Espírito Santo. É duro que eu vou falar, gente, mas
já que estamos estudando essa doutrina maravilhosa, eclesiologia, a própria matéria leva você a falar privilégios. Não é direito, direito é para todos. Privilégios. Você não pode confundir privilégio com direito. Direito é para todos. Agora, privilégio, só a igreja tem esse privilégio. De quê? Batismo com o Espírito Santo. O senhor está dizendo que batismo com o Espírito Santo só para a igreja? Pelo menos foi o que Jesus disse. Peraí, pastor. O senhor está dizendo que batismo com o Espírito Santo só para membros da igreja que Jesus prometeu edificar? Não sei o que estou dizendo, não. É a Bíblia. Vou pegar pesado, mas vai reclamar com o próprio Jesus. Privilégio. Quando eu digo privilégio, não confunda privilégio com direito. Direito é para todos. Agora, privilégio, só membros da igreja que Jesus prometeu edificar recebe batismo com o Espírito Santo. Mesmo depois de batizado, ser desviado, aí é outra história. Desviou, está perdido. Tá? Agora, enquanto permanece fiel, pediu batismo, Jesus batiza. Mas batismo com o Espírito Santo só para membros da igreja dele. Sério, pastor? Discuta com Jesus. João capítulo 14, quarto livro do Novo Testamento. João capítulo 14, versículo 17. João 14, 17 diz assim, olha, é Jesus falando, tá? Olha o que Jesus disse. O Espírito, isso aqui é Jesus falando. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Vai discutir? Se Jesus disse não pode receber, não pode. Vou ler de novo. João 14, 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Jesus disse que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Quer discutir? Vai discutir com Jesus. Batismo com o Espírito Santo é privilégio da igreja. Quero nem saber se estão falando língua na carne, se estão dizendo que é batizado com o Espírito Santo, o movimento carismático. Segundo a Bíblia, João capítulo 14, versículo 27. Perdão, João 14, 17. Não pode receber, foi aquele que edificou a igreja, o dono da igreja disse que batismo com o Espírito Santo só para membros da igreja que Jesus prometeu edificar em Cesareia de Filipe. Privilégio da igreja, batismo com o Espírito Santo. Privilégio da igreja, revestimento do poder do alto. Privilégios da igreja, os dons espirituais que são palavra da sabedoria, palavra da ciência, o dom de curar, operação de maravilhas, o dom de profecia, dom de discernir os espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ordenação à igreja. A igreja foi ordenada por Jesus. Delegou poder para a igreja. Poder de pregar o evangelho. Só a igreja tem esse poder. Nem os anjos têm. Poder de batizar nas águas. E o poder de ministrar a Santíssima Ceia do Senhor. A igreja que ele prometeu edificar em Cesareia de Filipe não será salva. Ela já é salva. Será é destruir o que Jesus operou na cruz do Calvário. Todo membro de seita, pode observar, todo membro de seita não tem certeza da sua salvação. Só membros da igreja que Jesus prometeu edificar têm certeza da sua salvação. Salvação não é coisa para o futuro.
Salvação é coisa para o presente. Aceitou Jesus? Tem um nome escrito no livro da vida. Aceitou Jesus como Salvador? Segundo a Bíblia, é salvo. Pastor Abílio, mas não está escrito? Quem perseverar até o fim será salvo? Mateus 24. Ali Jesus está contando, dizendo o seguinte: tome cuidado. Vai haver uma grande assolação em Israel. Quem tiver no campo, fique escondido. Quem tiver no telhado, se esconda. Não entre na cidade, porque vai ser destruída. Quem ficar escondido até o fim, quem perseverar até o fim, será salvo da assolação, da espada assassina. Isso cumpriu-se literalmente, gente. No ano 70, o general Tito, o sanguinário romano, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. Todos nós conhecemos a história. Não só Jerusalém, destruiu todo Israel. Matou, afanou, destruiu. Quem ficou escondidinho foi salvo de quê? Da espada assassina de Roma. Jesus não está falando de obra soteriológica, de soteriologia, doutrina da salvação. Aí um monte de mestres que nunca foram alunos fica ensinando bobagem. Pergunta para qualquer membro de seitas: tem certeza da salvação? Não. Quem perseverar até o fim será salvo. Não conhece história. Quem é salvo, quem é membro da igreja que Jesus prometeu edificar, tem certeza da sua salvação no presente. Sério, pastor? 1 Coríntios, capítulo 1, vou ler para os senhores. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, 18 diz assim: porque a palavra da cruz, falando de salvação, tá? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos, não é seremos, somos presente, salvos. É o poder de é o poder de Deus. Vamos lá. Então, quem é membro da igreja que Jesus prometeu edificar não será, já é salvo. Segundo, é guerreiro. As três características de membros da igreja primitiva, de membros da igreja que segue a doutrina dos apóstolos: salvo, guerreiro. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, ela vai ser inimiga das trevas, vai estar brigando constantemente com o inferno. Então, quando eu vejo alguém caluniando, dizendo fulano caiu, aí, meu irmão, eu tenho que agradecer a Deus. É sinal que eu sou membro da igreja que Jesus prometeu edificar. Se tiver tudo bem, tudo zen, ninguém está te caluniando, ninguém está se levantando contra você, todo mundo te aplaudindo, cuidado. Jesus disse: membros da igreja que eu prometi edificar, primeiro, é salvo. Segundo, vai viver em constante guerra contra as trevas. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja de Jesus é inimiga do inferno. E acabou. Primeiro, salvo. Segundo, guerra com as trevas. Terceiro, avivado. Salvo, guerreiro e avivado. São as três características de membros da igreja que Jesus prometeu edificar. Não confunda igreja com placas denominacionais. Placas denominacionais são denominações. Batista, metodista, Deus de amor. Placas denominacionais são denominações para registro. E o que é que caracteriza que ser membro da igreja primitiva? Membro da igreja que segue a doutrina dos apóstolos. Remanescentes da igreja primitiva. A doutrina dos apóstolos.
Tem idolatria? Sai fora. Sai fora. Jesus não é o Senhor? Sai fora. E como saber? É só conhecer as Escrituras. Jesus disse, vocês erram, e erram muito, não conhecendo as Escrituras. Agora virou moda. Se botarem uma placa, Satanás está aqui, ninguém entra. Ninguém entra. Quem é que não quer Jesus? Todos querem, mas não querem deixar o pecado. E aí dizem, mas Jesus é amor, porque Jesus é amor, porque onde é que está o amor? Se você começar a pregar contra o pecado, a pessoa acha que você está batendo nele. E não é nele, é no pecado que está nele. Jesus disse que é para amarmos o pecador, mas aborrecermos o pecado. E como é que ama sem aborrecer? Ama a pessoa, não a prática da pessoa. Quando um pai bate no filho, o pai não odeia o filho. Odeia o que o filho está fazendo de errado. Deus é amor, mas também é justiça. Romanos capítulo 12, aos Romanos capítulo 12, versículo 9. Dá uma olhada aí. Aos Romanos capítulo 12, versículo 9. Isso aqui vai doer, tá? Aos Romanos 12, 9, diz assim: o amor seja não fingido. Peraí, então tem amor fingido? Tem. Romanos 12, 9. O amor seja não fingido. Aborrecei. Vou ler de novo. O amor seja não fingido. Ponto. O escritor aos Romanos diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Gente, isso aqui é muito sério. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal. Quem ama aborrece o mal. Vou ler de novo. Aos Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido. Quer ver quem ama? Quem ama aborrece o mal. E apegai-vos ao bem. Como que eu amo o pecador e não vou aborrecer o mal que o pecador faz e pode continuar se prostituindo? São ladrões, eles estão te enganando. São vagabundos, são bandidos. Tá botando você para trabalhar para pagar as contas deles. Já tem até igreja, pode fumar maconha, pode vir, fuma maconha e permanecer aqui. Quem é que não quer? Aí o cara não entende nada de Bíblia, vê, desculpa a expressão, vê aquela desgraça dizendo que é pastor. O cara não conhece nada, pô, o cara é líder, o cara é pastor. Se está dizendo, então é verdade. E arruma uns textos mentirosos, provando de amor, e se esquece que Romanos 12, 9 diz: quem ama aborrece o mal. Quem ama não tem amor fingido. Aí põe uma placa, pode vir como está. E venha do jeito que, e fique do jeito que veio. Prostitutas. Tem igrejas que coitada, hoje eu não vou para a igreja não, porque eu vou trabalhar, fazer vida. E traz dinheiro para aquele pastor vagabundo, ladrão. Cego, guiando cego. Tem até igrejas, senhores, a prática do homossexualismo é pecado. Quer ser gay? Seja um direito seu. Quer ser lésbica? Seja, é um direito seu. Agora, quer aceitar Jesus? Tem que deixar a prática pecaminosa. E ninguém diz nada, gente.
Aí vem um miserável, se autodenomina pastor, com outro macho do lado, enganando essas pobres almas, dizendo que aquilo sim é igreja inclusiva, pelo amor de Deus, enganando essas pobres almas. E eles aceitam Jesus? Aceitam. Vão para a igreja? Vão. Cantam louvores? Cantam. Mas são salvos? Segundo as Escrituras, não. Por quê? Porque aos Romanos 12, versículo 9, lê aí. O amor seja não fingido. Quem ama aborrece o mal. Quem ama aborrece o mal. Romanos 12, 9. Aí vem e diz, você que é homem e é marido de outro homem, pode congregar aqui. Isso é bandida, ladrona. Pode ser tudo menos pastora. Pode ser tudo menos apóstola. Tá te enganando, amigo. Amo o pecador, mas aborreço o pecado. Alguém tem que ajudar esse povo. Alguém tem que ajudar esse povo. São marginais, enganadores. Isso não é igreja. A doutrina dos apóstolos está claro. Quer ver? Quer ver? Eu vou ler um texto para vocês. Olha aqui. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Novo Testamento, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Olha o que está escrito. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo. Para os fornicadores, para os sodomitas, na linguagem de hoje, homossexuais, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que contrariam a sã doutrina. Essas pastoras mentirosas, pastoras com aspas, devem ser presas por falsidade ideológica. Se autodenomina pastora, se autodenomina apóstola e diz para os gays, venham, continue gay, e os pobres coitados são loucos por Jesus e acredita que esta bandida, esta salafrária, ladra da consciência dos outros, está guiando para o caminho certo. E diz, cadê o amor? Cadê o amor? Romanos 12, 9. Está claro que o amor seja não fingido, porque o amor que eles pregam é fingido e dizem que é igreja. Pode ser tudo, menos igreja. Por que está falando isso? Porque estamos estudando esta matéria maravilhosa, eclesiologia, doutrina da igreja que Jesus prometeu edificar. Quer ser lésbica? É um direito seu. Seja. Quer ser gay? Seja, um direito seu. Quer fumar maconha? Fume. Quer roubar? Afane, roube. Agora, evangelho é para quem se converte. Evangelho é para quem deixa a prática pecaminosa. Quer mais? Quer mais? Romanos capítulo 1. Abre aí, Romanos capítulo 1.
Aos Romanos, capítulo 1, sexto livro do Novo Testamento, aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 18. Quando chega a partir do versículo de número 25, Paulo pega pesado. Por quê? Porque ele ama. Mas o amor não é fingido. E quem ama combate o mal. Está escrito Romanos 12, 9. É diferente desses ladrões de dízimos e de oferta. Põe os pobres coitados para trabalharem, pagar dinheiro para ele, para pregarem mentiras, dizendo que Jesus morreu para que as pessoas continuem na prática pecaminosa. Olha o que João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tira o pecado do mundo, como que a pessoa aceita Jesus e continua na prática pecaminosa? Você não está vendo, amigo, que esta ladra está tentando não, está de fato destruindo a tua mentalidade? Acorda, desperta. Jesus perdoa, mas quando que o perdão é gerado? Quando há arrependimento. Se Jesus morreu pelos nossos pecados, como que a gente aceita Jesus e continua na prática do pecado? Acorda! Por que eu estou dizendo isso? Porque tem várias igrejas, tem até igrejas inclusivas. Igrejas que os pastores é um casal de homens, 2 gays. Casal de mulheres, 2 lésbicas. E eu vou ficar calado? O que é isso? Quer ser? Seja. Agora dizer que isso tem a ver com o evangelho? Não. Evangelho é para macho. Evangelho é para mulher de caráter. E não para ladra. E não para ladrões. Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. A partir do versículo 25. Aí começa a pegar pesado. Olha o que diz a partir do versículo 25. Falando de homossexuais. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural ao contrário da natureza. Está claro. E semelhantemente também, versículo 27, os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em suas sensualidades, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como deles se não importaram de ter conhecimento de Deus, porque eles vão para a igreja e não querem conhecer a Deus. Dão ouvido àquelas mentirosas, 171. Eu sou pastora e beijo no púlpito, mulher com mulher. Você vê o culto, homem com homem dado as mãos. E eu vou ficar calado. Esses pobres coitados precisam de orientação. Eu amo o homossexual, mas aborreço ao homossexualismo. Eu amo o alcoólatra, mas aborreço ao álcool. Eu amo o pecador, mas aborreço o pecado. Jesus morreu para tirar o pecado e não para você continuar pecando.
dizendo que é cristão. Você pode ser tudo, menos cristão. Cristão segue o que diz o Cristo. Vamos lá. Olha as características. Romanos capítulo 1, versículo 29. Olha as características e vê se não são assim. Deus os abandonou e gerou neles e nelas, estão cheios de iniquidade, são iníquos. Relações extraconjugais, cheio de malícia, versículo 29. Avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Olha as passeatas. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos tratos e contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdias, os quais, vai vendo, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos, versículo 32, isso é Bíblia, tá? São dignos de morte. Isso é a Bíblia que está dizendo, Novo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Tanto quem pratica como quem se cala. Eu não sou contra. Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos 1, 32. Quem pratica isso são inimigos de Deus. E quem pastoreia você dizendo, não precisa, não deixa essa prática, são mentirosos. São inimigos de Deus e querem te ver no inferno. Não tem nada a ver com a igreja. Estou dizendo isso por misericórdia à sua alma. Que Deus tenha misericórdia de você. Cai na real, meu amigo. Cai na real, minha amiga. Essas bandidas que se autodenominam pastora são ladronas. Estão botando vocês para trabalhar, para pagar as contas deles. São preguiçosas, preguiçosos. Ladrões, não tem peito de botar uma pistola e sair por aí assaltando, fica afanando esses pobres coitados. E eu jamais calar-me-ei. Não tem nada a ver com a doutrina da igreja. Doutrina da igreja segue a doutrina dos apóstolos. Seitas não tem nada a ver com igreja. Seita carrega a Bíblia, mas seguem o que dizem os seus fundadores. Segue o que dizem os seus fundadores. Como Ellen White, como o pai das testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell. Movimento filosófico segue a filosofia do fundador, Sheshanue, segue a filosofia de Thayruta Nigushin. Budismo segue a filosofia do Siddhartha, do Buda. Enfim. E a igreja? A igreja segue
A igreja singular segue as escrituras. A Bíblia diz pode, pode. Não pode, não pode. Ah, mas eu quero isso. Olha o que Jesus disse. Finalizando. Olha o que Jesus disse. Quem quiser ser meu seguidor, escuta isso. Olha o que Jesus disse. Quem quiser ser meu seguidor, primeiro tem que querer. Quem quiser. Evangelho é para quem quiser. Estou finalizando agora. Eu vou ler esse texto para vocês. Evangelho segundo escreveu São Mateus. Olha o que Jesus disse. Quem quiser ser meu seguidor. Mateus capítulo 16, versículo 24. Último texto que eu vou ler. Eu quero ser da igreja de Jesus, quer? Olha o que Jesus disse. Mateus 16, 24. Então, disse Jesus. Jesus falou. Foi Pedro, Tiago, João, André. Foi Jesus. O que é que Jesus disse? Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser vir após mim. Ou seja, se alguém quiser ser meu seguidor. Se alguém quiser vir após mim. Se alguém quiser ser meu seguidor. Primeiro tem que querer. Primeiro tem que querer. Seguidor. Atrás dele. Quer? Quero. Olha o princípio. Mateus 16, 24. Disse Jesus, olha o que Jesus disse. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Não espere Jesus te libertar daquilo que não tem nada a ver com libertação. É você que tem que renunciar. Homossexual, você tem que renunciar. Aí fica um monte de bandidos. Não, você nasceu assim, mentira. Macho e fêmea os criou. Está escrito, Deus fez macho e fêmea. É mentira de Judith Butler. Eu até tenho esse livro aqui. Essa filha do diabo lançou esse livro aqui, ó. Problema de gênero. Aqui, ó. Ó, Judith Butler. Essa filha do diabo lançou esse livro e esse livro tem destruído a mentalidade de muita gente, dizendo que ninguém nasceu com sexo definido. Tanto é que tem homens que têm jeito de feminino e que têm desejo por homem. Isso é o que ela diz. E tem mulheres que têm desejo por mulher. E por que ela tem desejo por mulher? Porque ela não nasceu com sexo definido. Ela não tem culpa de ter nascido assim. Mentira! Deus fez macho e fêmea. E quando tem desejo por mulher? Simplesmente excesso de hormônio. Biologia. Biologia. E o intento da ideologia de gênero é destruir a biologia. Biologia. Eu e você somos hormônios, plural, traçados. 2 hormônios. Hormônio masculino traçado com hormônio feminino. Só isso. Só isso. O gênero define o sexo. O gênero define o sexo. A primeira coisa que é definida em menos de 24 horas, quando os hormônios se traçam, não foi nada formado ainda, mãozinha, nada, mas é definido. O gênero define o sexo. E quando nasce com jeito feminino, excesso de hormônio feminino, mais nada. Qualquer mulher, se tomar aplicações de hormônio masculino, cria barba, cria jeito macho. E se o cabra que nasceu homem tem jeito feminino, se ele tomar hormônio masculino, esse jeitinho
vai embora. É simplesmente excesso de hormônio masculino e feminino. É mentira de Judith Butler, é mentira de Satanás. E essas bandidas estão te enganando, amigo. Esses bandidos estão te enganando, meu amigo. Jesus morreu para perdoar os teus pecados. Jesus morreu para te dar a vida eterna. Vem fazer parte da verdadeira igreja. Mas a verdadeira igreja é como disse Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 24. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vai vir vontade, mas tome sobre si a sua cruz e siga-me. Deus abençoe, Deus guarde, Deus te proteja. Beijo no coração, gente. Até segunda que vem.